Você sabia que Jesus, quando ele morreu, que ressuscitou, ele voltou para o céu. E quando ele já estava no céu, que os seus discípulos ficaram na terra, trabalhando para Deus. Jesus, ele manda 7 cartas, porque tinha 7 anjos em cada igreja. E Jesus manda 7 cartas, cada uma carta era para aquele anjo, para o anjo certo, a carta para a igreja tal e a carta para a igreja tal. E Jesus, ele fala com os seus anjos através daquelas cartas. E aqui é a 4ª carta, que já tem um vídeo aí da primeira, da segunda e agora a terceira e agora a 4ª carta. Você procurar aí, você vai encontrar. E Jesus, ele fala para João escrever que quem mandou a carta foi aquele que tem os olhos como fogo e os seus pés são reluzentes, que era tipo esse reluzente é tipo um latão, um negócio assim que brilhava como no sol, alguma coisa desse tipo. E ele se identifica aquele anjo dessa forma. E que o anjo já sabia, com certeza, já conhecia Deus. Claro que já conhecia Deus, que ele veio do céu, né? Então ele sabia dessas informações. Quando ele ouvisse isso, ele com certeza ia ter certeza que realmente era Jesus. Portanto, Jesus falou dessa forma para ele. E Jesus fala que conhece as suas obras. Jesus fala, eu conheço as suas obras, eu sei as coisas que você está fazendo na igreja. E que Jesus não estava gostando das coisas que estava vendo. E Jesus fala, eu conheço as tuas obras, a tua paciência, a tua fé, a tua caridade. As tuas primeiras obras foram mais importantes do que as primeiras. Então Jesus está dizendo, você já foi bom, agora você não está sendo mais. Você, quando começou, as suas obras era boa, mas agora nem tanto mais. Esse é um recado que Jesus mandava para o anjo da igreja. Então não adianta você pegar para você, porque você não era o anjo da igreja, você não tinha a carga de ensinar, de carregar o povo de Deus, porque o povo de Deus era ovelha, e ovelha tinha que ter os pastores para carregar, para guiar ela nos caminhos. E aqueles anjos era quem fazia esse trabalho. E Jesus fala, mas eu tenho contra ti, que você recebe na igreja Josabel, que era uma mulher que profetizava e dizia ela que era profética, mas Jesus não via ela desse jeito. Jesus sabia que ela era uma farsa. E Jesus fala, e ela não é nada do que ela diz. Ela faz os servos se prostituir e ela faz comer comidas de sacrifício. E aquela mulher era a perdição daquela igreja. Aquela mulher entrou na igreja, essa mulher entrou na igreja, que Jesus fala dela, e ela se passa por uma mulher que profetizava, era uma profética de Deus, mas ela era uma enviada dos anjos caídos, da outra igreja, da igreja que odiava Jesus, que era a igreja que Satanás tinha levantado na terra. E aquela mulher estava ali a serviço de Satanás, para corromper os anjos de Deus e as suas ovelhas, o seu povo. E isso aquela mulher estava fazendo perfeitamente, porque ela enganou e ela entrou dentro da igreja como uma mulher de Deus. Então, quando Jesus fala, cuidado com os falsos profetas, porque quando Satanás chegar, o pastor vai fugir, as ovelhas vai ficar só desamparada e Satanás vai pegar. Ele chama Satanás de lobo nessa hora. E o lobo vai pegar as ovelhas. Quando Jesus fala essa palavra, Jesus não está falando
das pessoas que não é religioso das igrejas, não. Jesus está falando isso com pessoas de igreja. Jesus não está falando isso com as prostitutas, porque elas não têm pastor e o lobo não vai chegar para pegar. Jesus está falando isso com as ovelhas, as pessoas da igreja, aquelas que estão ouvindo a palavra enganadas, que não é o verdadeiro Deus, que estão sendo pastoreada pelos falsos profetas. Se for o falso profeta que esteja ensinando, aquele povo estava sendo ensinado por essa mulher, e essa mulher era falso profeta. E, portanto, ela desviava o povo de Deus da igreja, levando eles para a prostituição, para comer comida que ela trazia, ou dinheiro que ela trazia da igreja de Satanás, porque ela era de lá, então ela trazia coisas de lá para dar para os filhos de Deus. É incrível. E Jesus não gostou disso. Portanto, Jesus disse àquele anjo: se você... Então, Jesus, ele fala que deu o tempo para aquele anjo e para aquela mulher se arrepender dos seus pecados, das suas prostituição e do mal que ela vinha praticando. Jesus disse: caso não se arrependa, eu colocarei ela numa cama. E todos aqueles que ela passou o rodo, que ela pegou, né, que ela corrompeu, também colocará numa cama, quer dizer, vai deixar eles ficarem doentes. E ele disse: trarei sobre vocês todo tipo de mal. E Deus se irou com aquele anjo e com aquela mulher que estava na igreja se passando por profética de Deus. Então, hoje em dia, segundo o que está escrito na palavra de Deus, esses anjos, eles estão atacando por toda a terra. E o perigo está dentro das igrejas. Não é do lado de fora, é dentro das igrejas. Os religiosos, eles correm mais perigo do que aqueles que não é. Porque Satanás, ele vai estar correndo atrás daquele que está tentando aprender a Bíblia e não dos que não estão. Portanto, os falsos profetas, eles vêm dentro das igrejas. Está escrito isso em todo o Apocalipse. Em vários versículos você vai ver isso. E os falsos profetas, eles vinham na igreja. E aqui essa mulher estava dentro da igreja profetizando. E Jesus disse: te colocarei numa cama e virá sobre eles todo tipo de mal. E aqueles que também se sujou com ela, todos seriam castigados. Então, Deus não bate em inocentes, Deus não castiga pessoas justas, Deus castiga pessoas injustas. Deus, o inimigo de Jesus, não é o povo da terra, gente comum, mas são os 666 anjos caídos, que viram gente, humanos, e faz o trabalho de bonzinho, mas não são, de judeus, mas não são, e foram eles que trouxeram e que traz as doenças, as guerras, as mortes e as fomes, prostituição e todo tipo de mal. Não é trazido por Jesus. E Jesus se ira com o humano que participa das coisas má de Satanás, que é dos anjos caídos. Quando você receber uma oferta, faça como Jesus no deserto, diz: não vou, não quero e não faço. E aí você se livra. Caso contrário, todos serão castigados. Jesus só castiga alguém se essa pessoa estiver fazendo coisas malignas. Aí Deus castiga, porque Deus disse: eu não sou mal para fazer o mal a ninguém. Portanto, ele disse: se o homem na terra, que é má, sabe dar boas coisas a seus filhos, imagine eu que sou bom. Então, o mal, ele não é trazido pelo Espírito Santo. Ele é trazido pelos anjos caídos que está na terra, atacando e consumindo a vida de todos.